Esse motor da BMW não vai durar 50 ou 60 mil milhas. O motor S85 da BMW tem 507 cavalos de potência. Ele possui câmbio Sequential Manual Gearbox, outro grande problema nesses carros. De 2006 a 2010, esse motor estava presente no BMW M5. Ele participou do M6 da geração Bengal Butt, mas apresentava vários problemas. Os atuadores do acelerador do sistema Vano tinham engrenagens plásticas que se desgastavam e queimavam, causando o acendimento repentino da luz de verificação do motor. Vazamentos de líquido de arrefecimento, vazamentos de óleo de várias partes e componentes de reposição que não estão mais disponíveis, ou seja, muitos desses você não consegue consertar. Na parte de baixo você tem um virabrequim e o virabrequim movimenta, claro, as bielas. Entre eles, há um mancal de biela, que é um mancal de luva. Esses mancais são conhecidos por falhas graves. Eles vinham muito apertados de fábrica, geravam calor e partículas iam para o óleo, o que podia ser verificado com o teste da Blackstone. Iam falhar de qualquer forma, aceleração excessiva com o motor frio. Mesmo com toda a manutenção frequente, as forças de cisalhamento destruiriam o motor de forma catastrófica. 80 mil, 100 mil quilômetros o dia todo. Se você não incluísse a troca das bronzinas de biela na manutenção, esse motor falharia e causaria uma catástrofe. Aquele virabrequim não tinha reposição. Se tirasse as bronzinas, podia danificá-lo e teria que descartar o motor. Se você adiantasse e não desgastasse o virabrequim, só precisaria trocar as bronzinas. Isso acabou se tornando algo que você tinha que fazer a cada 40 ou 50 mil milhas, só para não ficar para trás. Motores não duram, peças ficam obsoletas e falhas graves são comuns. O motor BMW S80 e 5V10 deve ser evitado por quem não tem paciência ou dinheiro. A vida é curta demais para dirigir carros sem graça. Aqui está o próximo veículo que você definitivamente não vai querer chegar nem perto, nem com uma vara de 55 metros. Eu nem consigo imaginar um palhaço querendo andar por aí nesse negócio. Essa coisa ela é absolutamente horrível, parece uma versão pequena de um Escape, mas na verdade é meio carro de verdade. Porque esse aqui está cheio de problemas além do tamanho pequeno, o que torna quase irritante dirigir por causa da transmissão. Trépida e dá trancos, como os EcoSports 1.0 de 2018 a 2022. Estamos falando de um tensor defeituoso da correia de acionamento do óleo, e isso, claro, pode causar uma falha catastrófica grave. O problema principal é a falha da bomba de óleo. Muitas dessas bombas de óleo usavam correias úmidas acionadas no óleo, mas não duravam. A maioria das bombas usa engrenagens. Por que mudar algo que já funciona? Entre 2019 e 2021, os motores apresentaram muitos travamentos graves. Este veículo aqui ficou parado por muito tempo, não só porque passou por uma série de coisas boas, ruins e péssimas. Este veículo já teve dias melhores, mas parece que foi usado até o fim por descaso. Os motores desses carros não eram bons e o espaço era ainda pior. Os EcoBoosts nunca tiveram boa reputação e os motores EcoBoost de 1 litro foram um pesadelo para a Ford. Outro carro com um dos piores motores é o M96, que não dura 80 ou 100 mil quilômetros, que você vai encontrar em muitos dos carros 996 e Boxster das 99 até mais ou menos 2003, você vai encontrar alguns desses motores. Agora, apesar de serem divertidos, e houve uma grande mudança para a Porsche, abandonando os carros refrigerados a ar. Eles vieram com o primeiro sistema de cárter seco integrado, chamado motor M96. Havia tantos problemas que nem dava para listar, incluindo o famoso rolamento Intermediate Shaft. O rolamento Intermediate Shaft podia falhar gravemente. Agora, embora muitos fornecedores digam que existem alguns substitutos e algumas adaptações, como um rolamento de fileira dupla, ou um sistema de rolamento alimentado a óleo, ou até mesmo um rolamento do tipo cerâmico, esses são melhorados. É um exercício de engenharia. Na minha opinião, isso não foi o ideal. Ajuda na longevidade, mas não resolve o problema. Além do Intermediate Shaft, vazamentos no retentor traseiro do virabrequim e mistura de fluido de arrefecimento com óleo são comuns nesses motores. De repente, todas as borrachas e juntas começaram a apodrecer. Infelizmente, a mistura era um grande problema. Por causa do separador de ar e óleo que fica enterrado lá embaixo, que você não consegue consertar, você não consegue alcançar. Deve levar cerca de 20 horas para trocar isso. Ou então, só removendo ou trocando o motor inteiro. O separador de ar e óleo era caro para manter e parecia feito numa loja de $1, R$1,99 de tão mal projetado. O motor Mi96 é uma opção acessível para entrar em um 911, mas possui sérios problemas. Cabeçotes de cilindro rachados não são incomuns.
Quando você lida com muitos desses motores, pode ser que eles superaqueçam ou você tenha um problema na bomba d'água. De repente, você tem uma falha catastrófica por causa de um cabeçote de motor rachado. Agora você tem óleo e líquido de arrefecimento se misturando. Os primeiros carros das gerações iniciais tinham um sistema de 5 correntes. Você tinha problemas demais com os tensionadores de corrente. Guias de corrente também falhavam. Quando achou que tinha se livrado disso em 2001, eles realmente melhoraram o design do Intermediate Shaft. Eles reduziram para um sistema de 3 correntes e simplificaram as coisas. De repente surgiu um novo problema: desgaste nos cilindros do motor M96. Agora, de repente, você tem riscos nas paredes dos cilindros e todo tipo de problema de baixa compressão, problemas de consumo de óleo. Como resultado disso? Muitos desses motores simplesmente não duraram muito tempo e, infelizmente, há muitos deles disponíveis no mercado de carros usados. Em desordem, pois as pessoas sempre desmontam e reconstroem o que possuem. Antes, a Porsche nem queria refazer esses motores. Muitos desses motores eram considerados modulares e substituíam o motor inteiro do mesmo tipo. Porque há muitas possibilidades de falha nesses motores, não é uma das melhores peças deles. Até a primeira geração do 997 era quase tão ruim. Alguns do 997 diziam, é um carro muito melhorado, mas ele ainda tem muitos dos mesmos problemas. Problemas do Intermediate Shaft vinham do M96, que também não era perfeito. Então esse motor era um daqueles que não durariam e certamente um que você teria que pensar 2 vezes antes de escolher. Certo, esse é um dos motores mais problemáticos do ninho e alguns dos veículos em que você vai encontrá-los são muitos da General Motors. Este é um GMC Acadia de primeira geração com motor V6 3.6 litros. Mas, mais especificamente, estamos lidando com um sistema de tração nas 4 rodas, e isso tornou esses carros práticos. Eles parecem atender bem ao quesito utilidade. A qualidade simplesmente não estava presente nas primeiras gerações. 36. As coisas melhoraram com o tempo, mas sabemos que o motor 3.6 litros é um dos piores já feitos pela General Motors. Modelos anteriores a 2016, especialmente motores 3.6 de primeira geração, tiveram problemas com correntes de comando. E as correntes de comando são basicamente o que faz a sincronização entre as válvulas e os pistões do seu motor. Sem a sincronização correta e os motores não funcionam bem. Em segundo lugar, se isso acontecesse de repente, o que às vezes acontecia, porque as correntes esticavam e saíam de sincronismo. De repente, você já sabe, ocorre uma falha grave no motor, como códigos P0011, P0014, P0021, P0024 ou outros problemas do sensor do comando de válvulas. Normalmente isso era um problema de sincronização, pois as correntes ficavam muito frouxas. Mais consumo de óleo, acúmulo de carbono e vazamentos de praticamente todo lugar. Vazamentos nas juntas da tampa de válvulas são problemas comuns em alguns desses veículos. O óleo pode pingar sobre o alternador, fazendo com que o alternador falhe às vezes. Problemas na bateria, trocas e transmissão. A transmissão automática de 6 marchas que está acoplada a esse problemático V6 tinha o que eles chamavam de problema na placa de embreagem 35R, levando a problemas como patinação, trocas bruscas e até mesmo perda da marcha a ré. Também há problemas nos freios, problemas no ar-condicionado, problemas elétricos, em toda a parte elétrica interna. No geral, aquele 36 era realmente um motor problemático. Eles melhoraram com o tempo e novas gerações, mas não eram muito unidos. Agora, a geração mais recente desses veículos está usando um motor 4 cilindros turboalimentado. No final, sabemos que alguns desses motores tiveram sérios problemas. Mais um dos piores motores que a BMW não conseguiu consertar. A BMW N63 de primeira geração tem 8 biturbo, 4,4 L hot, 8 pouco isolamento e o motor costumava derreter. Como você sabia qual motor era ruim? Era de 2008 a 2013? Qualquer coisa com a designação 50 indica que são os maiores motores deles. Os V8, essa geração da série 50 está nos séries 5, 6, 7, X5 e X6. Quase todos os veículos grandes ofereciam esse V8 biturbo. O X5 teve motores excelentes e outros ruins. Alguns novos motores B58 de 4 e 6 cilindros são excelentes, mas agora há também alguns dos piores. A primeira geração do N63 teve superaquecimento devido ao 8 quente, onde ficam os turbos que queimaram a guia de válvula. O desgaste do retentor da guia de válvula aumentou o consumo de óleo. Agora, você estava dentro daquele 1000 km por litro, muito além do normal. Infelizmente, as correntes de comando acabavam acumulando problemas. Os injetores davam problemas e a bateria descarregava por ficar parado muito tempo. E qualquer um desses motores N63 de primeira geração da geração inicial era um grande problema.
A BMW precisou lançar um pacote de atendimento que monitorava o consumo de óleo, mas a realidade é que não havia uma solução realmente eficaz. Os donos da primeira geração do N63 frequentemente enfrentavam problemas com esse motor que se deteriorava constantemente. Na primeira tentativa com um V8 biturbo, a BMW criou uma geração e depois 2 gerações aprimoradas. Na última geração, muitos dos N63 modernos são muito melhores e mais avançados. Eles têm melhor blindagem, melhor parte inferior, melhor sistema de combustível e são simplesmente motores melhores, mais fortes, mais potentes e mais confiáveis. Veículos assim sempre serão caros de manter. Não dava mesmo para prever os problemas. Realmente não há como, a não ser gastando dezenas de milhares de dólares para deixar esse motor em ordem. Eles sempre iam queimar óleo. Muitos deles falharam catastroficamente cedo por causa daquela corrente de comando, provavelmente uma das piores da BMW. Quem estou enganando? Eu não vou parar em 5. Na verdade, tenho mais alguns para você. Aqui está o próximo com um dos piores motores, Renesas da Mazda. Agora, a Mazda está sugerindo que dentro de 1 ou 2 anos você pode realmente ver um novo carro esportivo da Mazda com um motor rotativo chegando ao mercado. Eles ainda não estão realmente dizendo exatamente como ele vai se chamar, mas há uma grande probabilidade de que a Mazda vá trazer de volta algum tipo de moderação ou variação desse motor. É um motor Renesas de 2 rotores que não durou. Eles têm visual legal, ótimos alargadores e portas traseiras que abrem para frente. Eles definitivamente têm um estilo legal. Lanternas traseiras com aparência de tuning, nesse pequeno Mazda RX-8 do qual você definitivamente vai querer ficar longe. Esses motores são horríveis. Tive um RX-7 de 88 que era bom. Esses não duram mais que 30, 40, 50 mil milhas. Antes de queimar óleo ou perder compressão, você vê carbono saindo atrás. O motor gira, mas não pega. Por quê? Porque a compressão está baixa, porque os selos de ápice na ponta de cada um daqueles triângulos é onde eles fazem a compressão, e essa compressão desaparece. Isso ocorre rapidamente. Infelizmente, o motor Renesas do Mazda RX-8 dessa geração é um dos piores e não há como corrigir isso. Você pode consertar o motor e ele dura mais 30 mil ou 40 mil quilômetros, mas depois tudo volta ao início. O Mazda com o motor Renesas e o RX-8, esquece. Aqui vai outro que entra na minha lista de alguns dos piores motores que você pode imaginar. Muita gente diz que não tem como a Subaru ter motores ruins. E, obviamente, com motores turbo, eles são um pouco mais robustos. O EJ255 do final dos anos 90 e início dos 2000 é mais robusto. Mas muitos desses motores boxer de 4 cilindros não eram conhecidos pela durabilidade. O EJ25 é provavelmente o motor menos confiável que eles já montaram. O EJ255 é um veículo pouco confiável, principalmente após modificações. Esses Subarus têm ótimo desempenho e tração nas 4 rodas. Muitos gostam deles, especialmente das peruas. Aqui está um Subaru Outback 25XT retomado por falta de pagamento das prestações. Como eu disse, o motor Boxer 2.5L é um problema para muitos desses motores. Falhas na junta do cabeçote e vazamentos de óleo foram comuns no final dos anos 90 e início dos 2000. Há vazamentos de óleo por todos os lados. Danos nos pistões, comuns em motores turbo como o EJ 255 e 257, podem furar os pistões. Muita gente ficou empolgada demais, começou a modificar esses motores, colocando pressão demais de turbo, e aí eles começaram a quebrar. Vazamentos de fluido de arrefecimento não são incomuns em praticamente todas as juntas e mangueiras. Agora, alguns deles são fáceis de consertar e nem sempre são tão caros. Vazamentos, vazamentos e mais vazamentos. Vazamento nos pistões, vazamento de compressão. E pela minha experiência, eu até tive um amigo que teve um desses há alguns anos atrás. Eles até quebraram o motor tentando subir uma montanha. Na minha opinião, esses motores não são tão bem feitos. Mesmo com a Subaru entre as mais confiáveis, preciso questionar essas estatísticas. São divertidas e o centro de gravidade baixo dos motores Boxer as torna interessantes. Modelos do fim dos anos 90 e início dos 2000 não acertaram totalmente. Motores atuais são muito melhores, mas o EJ Ara 25 antigo não era bem feito. Você vive consertando vazamentos, peças quebradas e pistões. A maioria desses motores não dura. Ouvimos muito sobre a GMC e, infelizmente, sobre o novo motor V8 de 6,2 litros deles. Este é um Denali totalmente equipado, mas esse motor V8 de 6,2 litros apresenta vários problemas. Veículo impressionante com vidros traseiros deslizantes e rodas grandes, mas falta durabilidade apesar do luxo e qualidade.
Além das transmissões ruins, há problemas nos módulos de combustível que em caminhões a gasolina duram só 16 mil quilômetros e, nos a diesel, cerca de 24 mil quilômetros. E não existe uma solução real. Tudo o que eles fazem é substituir esses módulos continuamente, módulo após módulo, quando o veículo para de funcionar. Além disso, o problema maior são os motores, que é o que estamos falando. O motor L87 na geração mais recente, é disso que estamos falando. 750 mil unidades foram recolhidas por falhas graves no motor. Qual o motivo? Falhas graves nos mancais das bielas deixaram o virabrequim fora da tolerância. Você está falando que agora o fabricante supostamente está pensando em fazer testes de desvio para garantir que possam monitorar isso com antecedência. Para os motores que ainda funcionam, pensam em aumentar a viscosidade do óleo e tentam de tudo. É como um tiro no escuro, tentando controlar as falhas desses veículos, mas o que ocorre quando a garantia termina? O que ocorre após esses 10 anos, talvez você, como o Vovô Jones, use pouco a caminhonete e isso te afete mais tarde. Você está ferrado. O L80 e 762 e os modelos mais recentes da General Motors não são bons. E o próximo veículo tem alguns dos piores problemas de motor que existem, com quase 17 milhões de unidades sendo recolhidas entre o motor Theta 2 de 2 litros e o de 2,4 litros em alguns desses veículos. Este Kia Sportage apresenta algo comum na Kia e Hyundai, afetando vários veículos. Hyundai Sonata 2011-2012, Santa Fé 2010-2012, Tucson 2010-2013, com motor 2.4, Theta 2 injeção multiponto, Kia Optima 2011-2016, com Theta 2, Sorento e Sportage 2011-2013, com Theta 2.4 injeção multiponto. Todos estão incluídos neste recall de quase 2 milhões ou até 17 milhões de unidades devido a falhas graves no motor. A pior parte é que tudo o que eles puderam fazer foi estender a garantia para 10 anos e as pessoas acham que isso já é suficiente para elas. O que não percebem é que os motores que não falharam começaram a apresentar batidas e ruídos estranhos. Muitos problemas frequentemente estavam no processo de usinagem. Algumas partículas passavam pelos dutos de óleo e os entupiam. O óleo lubrifica todo o motor. Mas se algumas dessas superfícies de lubrificação realmente ficarem entupidas, como muitas ficavam, isso causa falta de lubrificação. Você tem um ponto quente e de repente ocorre uma falha prematura. Muitos mancais de biela falharam de forma catastrófica como resultado de alguns desses problemas. E muita gente pensava, ok, tenho 20 mil, estou tranquilo, tenho 40 mil, estou tranquilo. Isso ocorria quase sempre, às vezes com 30 mil ou 40 mil milhas, outras com 150 mil milhas. A maioria desses veículos apresenta algum tipo de falha. Muitos metais iam para os orifícios, causando deterioração ou falha catastrófica. Além de outros motores com problemas por injeção direta, há acúmulo excessivo de carbono. Os anéis de óleo que mantêm o óleo no fundo do motor pararam de funcionar direito. O injeção multiponto causa excesso de carbono em você. De repente, surgiam anéis quebrados, riscos no cilindro, alto consumo de óleo, falhas na transmissão ou problemas elétricos. Ou o fato de que certos veículos de alguns anos modelo podiam pegar fogo devido ao módulo do ABS inundado por fluido de freio, podendo causar incêndio. Na minha opinião, esses carros foram dos piores da história. E com os recalls do motor Theta 2, quase 17 milhões de clientes estão constantemente preocupados, se já não estão, na verdade, esperando por um motor de reposição. Se quiser uma lista mais completa dos piores motores, veja essa playlist. Você vai gostar e conhecer quase tudo do mercado. Espero ver vocês no próximo vídeo. Até breve, tchau!